Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Aluminus. Nesse vídeo nós vamos ver como criar um orçamento no sistema. Aqui na minha home eu tenho um resumo da parte financeira do sistema, então eu tenho aqui a parte de orçamentos e vendas, além da parte de receitas e despesas em aberto referente ao mês atual. Então, conforme você vai utilizando o sistema, os dados aqui eles vão atualizando automaticamente, tá bom? Então, para eu criar aqui um novo orçamento, vou vir aqui no menu lateral, comercial, orçamentos, tá? Nessa tela aqui vão ficar os orçamentos que eu fizer, tá? Posso filtrar eles de várias formas, ok? E para você prosseguir aqui, você pode alternar o sistema para o modo noturno, tá bom? Da forma que ficar mais agradável para o seu uso, ok? Então, para eu criar um novo orçamento, botão verde, criar. Aqui nessa tela, então, eu vou preencher alguns dados. Não é obrigatório ter um cliente cadastrado ou cadastrar um cliente. Eu posso deixar aqui como consumidor padrão. Ou se eu quiser incluir alguns dados básicos, eu vou criar um cadastro rápido aqui, clicando em novo. Então, o único dado aqui obrigatório que eu tenho é o nome, tá? Mas também posso colocar aqui, se eu quiser, o telefone e um e-mail. Vou colocar aqui João da Silva e vou salvar. Pronto, tá aqui. Se eu vier aqui em cadastros clientes, né? Eu tenho aqui então o meu cliente que eu acabei de cadastrar. Posso clicar aqui em editar e preencher outros dados dele futuramente, como endereço, e-mails, telefones, ok? O código, posso deixar aqui o código que o sistema está me dando, ou posso alterar aqui, se eu quiser colocar um outro código qualquer. Nome da obra, vou colocar aqui obra residencial. Vou clicar em salvar e aqui agora as outras abas estão habilitadas. Aqui é onde eu vou incluir os materiais do meu orçamento. Então eu posso incluir tipologias clicando aqui, posso incluir perfis avulsos clicando aqui, acessórios e vidros clicando em seus respectivos botões, tá bom? Então eu vou incluir aqui primeiro uma tipologia, vou clicar aqui em adicionar, tá? Posso filtrar por linha se eu quiser, ou posso vir direto aqui e pesquisar, por exemplo, porta de correr, e ele vai começar a filtrar aqui para mim por palavras, tá bom? Vou voltar aqui, vou selecionar a linha suprema. Lembrando que o Aluminus está em constante atualização, então semanalmente nós teremos atualizações com novas tipologias sendo incluídas, tá bom? Selecionei aqui a linha suprema, vou selecionar primeiro aqui então uma janela de correr duas folhas padrão. Aqui na cor, vou filtrar pela palavra branco, vou selecionar a cor branco. Vidro, vou escolher o comum em color de 6. Dentre essas cores que nós temos aqui, você pode cadastrar novas cores também se você quiser, ok? Vou incluir aqui as medidas em milímetros, sem ponto e sem vírgula. 1,5 m por 1 metro, quantidade 1. Vou selecionar aqui se eu quero com ou sem contramarco, tá? Se eu clicar aqui em sem contramarco, o sistema vai dar alguns avisos aqui para mim, tá? Todas as tipologias do sistema, elas são incluídas considerando a medida interna do contramarco. Então, se você escolher com ou sem contramarco, você não precisa fazer modificação nenhuma na tipologia, nem nas medidas dos perfis, em nada. Você só precisa ter atenção, caso você escolha sem contramarco, se a medida do vão que você está incluindo, ela está de acordo com o que você precisa. Ok, vou selecionar aqui com contramarco. Posso adicionar aqui também localização e ID da planta, que são opcionais aqui, tá? Então vou colocar quartos, vou colocar aqui 3 janelas na verdade, tá? E vou salvar. Então pronto, agora a minha tipologia está incluída no meu orçamento e o orçamento já está calculado, tá? Você não precisa clicar em nada, não precisa esperar nada. Tudo que você vai adicionando no orçamento, o sistema já faz o cálculo dele automaticamente, você não precisa esperar calcular. Então eu tenho aqui a relação de material, perfis que vão ser utilizados, trabalhando aqui com unidade por quilo, mas o sistema também trabalha com unidade. Então a gente sabe que tem muitos clientes que trabalham dessa forma. Se eu quiser selecionar aqui, eu posso mudar aqui o meu fornecedor, colocar aqui o fornecedor padrão do sistema, mas eu vou adicionar aqui que eu quero por barra, né, unidade, tá? O sistema tá me indicando que tem alguns itens que não estão precificados, tá bom? Então você pode escolher se você vai trabalhar com os perfis de forma a barra unitária, né, de 6 metros, ou por quilo. Vou voltar aqui a forma padrão, que é por quilo. Aqui eu tenho os acessórios, então eu tenho aqui o fecho concha que eu vou utilizar nas janelas. São 3 janelas
são 2 fechos em cada, um total de 6, tá? Então aqui o chumbador, por exemplo, a presilha e o parafuso, eu vou usar 45 de cada no total para as 3 janelas. A embalagem vem 100 unidades, então só preciso de uma embalagem de cada um. Aqui o vidro já no tamanho que vai ser cortado, e eu posso incluir tipologias de outras cores no mesmo orçamento. Então eu não preciso fazer um novo orçamento caso eu vá usar projetos de cor diferente, tá? Então vou selecionar aqui agora Gold, tá? Vou pegar aqui uma porta de 3 folhas, porta de correr 3 folhas. Então tenho aqui com travessa, sem travessa, uma móvel, aliás, uma fixa e 2 móveis ou todas móveis, tá? Eu vou selecionar aqui todas móveis, sem travessa. A cor, vou selecionar a cor preto. O vidro vai ser o temperado em color de 6. A minha largura aqui eu vou colocar 2 metros por 2,200. Quantidade 1 e vou adicionar aqui. Pronto. Se eu vir aqui já tá tudo calculado, tá? Tudo separado por cor, tá bom? Aqui eu tenho os perfis da cor preta e aqui os perfis da cor branca. Então na minha cor preta eu tenho R$ 39,00 o valor do quilo, já no preto eu tenho 53. O sistema faz toda a separação para mim. Nos acessórios, algo muito interessante é que ele separa os acessórios pelas cores também, mas muitos acessórios a gente sabe que não tem cor, né? Então, por exemplo, chumbador, em sua grande maioria, chumbadores, parafusos, guarnições, a fita vedadora, a roldana, silicone, são itens que não tem cor, tá? Então eles podem ser compartilhados entre todas as tipologias orçadas. Então o sistema faz essa separação e essa otimização, o que vai te trazer muito mais economia para criar o seu orçamento. Ele vai te dar um controle financeiro muito melhor. Tenho aqui então os meus vidros, tá? Se eu quiser adicionar perfis avulsos, né? Como eu disse, eu posso clicar aqui em perfis, adicionar, seleciono o perfil que eu quero, a cor, o comprimento e a quantidade. Mesma coisa para os acessórios, adicionar qual acessório eu quero, a cor e a quantidade. E por fim os vidros, adicionar, seleciono o modelo do vidro que eu quero, tá? Largura, altura e quantidade, ok? Aqui em serviços e custos extras, eu posso então adicionar um serviço terceirizado. Tenho aqui 2 serviços já cadastrados, tá? Você pode cadastrar outros serviços terceirizados que você quer adicionar aqui, tá bom? E adicionar junto no seu orçamento. Aqui eu tenho a parte de margem de lucro, tá? E algumas coisas muito interessantes. O sistema você pode escolher se você vai cobrar pelo bruto ou pelo líquido, tá bom? E o sistema já traz a explicação do que é cada um, tá? Então a parte líquida aqui, tanto para perfis quanto para acessórios, ele vai ser utilizado, cobrado só o material utilizado para montagem da tipologia, não são contabilizadas as sobras, ok? E no bruto ele seleciona todo o material comprado, incluindo todas as sobras. E o mais interessante aqui, eu posso jogar uma margem de lucro sobre o meu custo total, tá bom? A soma ali dos acessórios, vidros e perfis, ou eu posso colocar uma margem individual para cada um. Então eu vou selecionar aqui 100% para perfil, 85% para vidros, tá? E 50% aqui em acessórios. Vou clicar aqui em salvar. Então eu tenho aqui o total do meu orçamento. Se eu voltar aqui, ó, então eu selecionei margens diferentes para os meus itens. Vou voltar aqui para o custo total, né? Vou jogar uma margem de 100% em cima do meu material e vou salvar. Então eu tenho aqui o valor final do meu orçamento, tá bom? Aqui eu posso voltar em preços de venda e posso também modificar o preço final de venda das minhas tipologias. Então aqui a minha janela eu tenho 1.428, né? O valor unitário dela. Vou colocar o preço dela aqui, vou arredondar ele para 1.300. Vou salvar. E o preço daqui da minha porta de correr, vou arredondar aqui para 5.000. Prontinho. Se eu vier aqui então, 8.900 é o valor final do meu orçamento. Como eu alterei aqui o valor final dos meus itens, se eu voltar aqui na parte de margens sobre o meu custo, ela está desabilitada, tá bom? Por quê? Porque a partir do momento que eu seleciono que eu vou trabalhar com o preço final setado manualmente, né, eu estou ignorando
a parte de custos e da margem, tá bom? Se eu quiser voltar a utilizar aqui, eu só venho aqui e restauro meus preços, tá? Clico aqui e pronto, os meus preços foram restaurados, tá bom? Aqui em finalização, eu posso colocar algumas informações financeiras, se é à vista, se é parcelado, né? Coloco aqui a forma de pagamento, se ele vai ter um desconto por pagar à vista, eu vou colocar aqui 10% de desconto, ó, já aparece aqui para mim, tá bom? Aqui é parcelado, vou selecionar aqui então cartão de crédito, não tem desconto. A taxa de juros da minha maquininha aqui vai ser 2%. Ele vai dar aqui R$1.000 de entrada, tá? E vai parcelar aqui em 6 vezes, tá? Então eu tenho todas as informações aqui, taxa de juros, valor da entrada, valor da parcela. Vou clicar em salvar e tenho aqui os meus relatórios, tá? O primeiro relatório que eu tenho aqui é o croquis, tá? Posso filtrar algumas informações que eu quero ou não que apareça. Vou clicar aqui em visualizar e tenho aqui então as informações do meu orçamento. Então eu tenho a tipologia que eu estou orçando, o peso dela, o valor do vidro, o valor do projeto, que é o alumínio mais o acessório, tá bom? As cores, a linha, as medidas, valores, tá? As informações financeiras que eu preenchi lá, tá? Ah, mas eu não quero que apareça aqui a parte do vidro, projeto. Não tem problema, eu venho aqui, valor do vidro e valor do projeto eu desmarco. E pronto, só tenho aqui o peso, localização, tá bom? Se eu clicar aqui em imprimir, se você estiver usando o Chrome, algo muito legal aqui, ele vai vir dessa forma. Você pode trocar aqui as margens por personalizada, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e ajustar a margem do meu orçamento e deixar o espaço que eu quiser aqui, deixar ele customizado, tá bom? Posso salvar em PDF aqui ou imprimir, tá? Outro relatório que eu tenho aqui, relatório de corte, tá? Então eu tenho aqui os perfis, tá? Então eu tenho aqui o SU001, vão ser 3 quantidades, tá? Na medida de 1470, o grau de corte, peso, a referência da tipologia, tá bom? Os arremates aqui, tá? Tenho aqui separado pelas cores, tá bom? O que for preto eu tenho aqui selecionado, tá? Mesma coisa aqui, posso imprimir, posso clicar aqui em personalizado e colocar aqui uma margem aqui para o meu relatório, para dar mais um espacinho aqui para ele, ó. Outro relatório que eu tenho aqui, montagem, que são 2 relatórios em um, tá? Então aqui, se eu simplesmente abrir aqui, eu tenho relatório de montagem com a minha tipologia, os meus perfis que eu estou utilizando, né? A medida deles cortado, dimensão, se é altura, se é largura, o grau de corte, a quantidade, o peso, tá bom? Os acessórios, quantos vão ser utilizados, o vidro, tá? E também tem um relatório de contramarco. Então se eu marcar aqui, ó, ele desabilitou aqui, tá? Vou desabilitar os vidros também. E aqui eu tenho só os perfis de contramarco e os acessórios relacionados ao contramarco, tá? Então esse aqui é o relatório de contramarco. Ok, fica separado aqui por tipologia, tá bom? Uma em cada folha, tá? Se eu vier aqui, ó, novamente, ficou com um pouco espaço aqui, ó. Dou mais espaço aqui, aqui e aqui. Prontinho. E por último, o relatório de compra, tá? Então eu posso tirar relatório só dos perfis, só dos acessórios, só dos vidros ou de todos, tá? Minha relação de compra aqui, tá bom? E posso também selecionar sem preço, caso eu fazer uma cotação em um novo fornecedor, tá? E tá feito aqui o meu orçamento, tá bem completo. Se eu voltar aqui em materiais, eu posso atualizar aqui, adicionar novas coisas. O preço dos meus itens não vai ser alterado, tá? Então se eu colocar uma tipologia aqui, uma outra da Suprema aqui, então eu tenho aqui agora o meu preço em 1428. Então se eu vim aqui e colocar aqui uma janela de 3 folhas da Suprema, que usa basicamente os mesmos perfis, né? Com exceção do trilho,
dos trilhos na mesma cor, com o mesmo vidro, tá? Só vou colocar ela aqui um pouco maior e vou adicionar. Então já está calculado aqui o orçamento, já foi atualizado todas as quantidades e valores, e se eu vier aqui, foi adicionada a minha janela, tá? E o preço da minha janela anterior permanece o mesmo, não é alterado, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.